funk completa 4 décadas e se tornou conhecido no Brasil e no exterior por retratar a realidade de seus artistas e produtores, dando voz às comunidades. Nesse programa, vamos falar como essa manifestação cultural e musical popular impacta também na economia. O Rio em Foco está no ar. Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas analisa as perspectivas socioeconômicas provocadas pelo batidão do funk. Para conversar sobre o papel do funk na nossa economia, estão aqui no estúdio Elisete Inácio, coordenadora da pesquisa, e Matheus Aragão, coordenador do Rio Parada Funk. Nossa reportagem preparou um vídeo sobre o Rio Parada Funk, que já se tornou evento oficial da cidade. Vamos ver. O baile é nosso! Ha, ha! Quem manda? O baile é nosso! Foi uma verdadeira invasão. Nos palcos, em torno do Largo da Carioca, no centro do Rio, 10 equipes de som, 50 DJs, 40 MCs e muitos dançarinos. Artistas ou simplesmente povo. Era impossível resistir. E o funk estava consolidado como cultura popular carioca. Em 2012, a segunda edição do Rio Parada Funk invadiu a Lapa, tradicional reduto da boemia. E mais uma vez, uma multidão dançou ao som de dezenas de atrações funkeiras. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Na terceira edição, a Praça da Apoteose, no Marquês de Sapucaí, palco das escolas de samba, se transformou em território do funk, com 200 artistas nos palcos e mais de 200 mil pessoas no asfalto. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz. A Batalha do Passinho, um duelo já tradicional entre o pessoal do funk, não tem sexo, nem idade, nem classe social para se balançar ao som do batidão. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. O que esse trabalho sobre a economia do funk revelou? Olha, primeiro que o funk tinha um peso econômico que a gente não imaginava. Na verdade, o funk, como outros gêneros musicais, ele era discriminado, ainda é muito discriminado, e a gente sempre associava aquilo muito à informalidade, mas a uma coisa como se não... Sem, não gerasse renda. Não só que não gerasse renda, mas sem importância. Quase um lazer e uma brincadeira de jovens de fim de semana e que você não sabe muito bem o que aquilo ali impacta. Então, ninguém quer que o filho seja funkeiro, por exemplo, né? Se uma criança disser, quando eu crescer eu quero ser funkeiro, acho que o pai não vai achar essa a melhor ideia. E o que o estudo revelou pra gente é que existe sim uma perspectiva de carreira artística e de carreira empresarial também, dentro do funk, e que ele tem um peso econômico. Em números? Em 2008 era em torno de 17 milhões de renda salarial mensal, anual, entre todos os agentes, quer dizer, distribuído por toda a cadeia. Isso aí pensando os agentes principais, DJs, MCs, donos de equipe de som e os camelôs, porque a gente também trabalhou com essa categoria socioeconômica que vive e sobrevive dos bailes. E aí a gente não está considerando uma série também de outros agentes, por exemplo, o motorista que leva o MC para lá e para cá, a gente não está considerando também esses valores. Então isso aí pode ser muito maior até do que o que a gente conseguiu mapear. O Rio Parada Funk, em 2011, trabalhou muito essa questão da informalidade. Qual a importância de trabalhar esse aspecto do funk? O Rio Parada Funk, ele é o maior evento de funk do mundo, né? Na verdade, quando ele surgiu, a ideia sempre foi dar um panorama geral do funk, porque as pessoas, na verdade, tratam o funk sempre muito recortado, né? Então, assim, acontece um fato ali, ou um artista que aparece aqui, né? No caso, né, nos últimos anos, muitos artistas apareceram no funk, mas não conseguia enxergar o funk como um movimento como um todo, né? Então é um movimento que tem várias categorias, tem vários elementos, tem as equipes de som, né?
tem os DJs, os MCs, e desde o primeiro sempre teve uma parceria muito grande com instituições que pudessem ajudar no sentido de profissionalizar, mas também de capacitar e despertar a visão do funkeiro para como ele é importante para o mercado carioca e para a vida urbana do Rio de Janeiro, né? Quanto ele já contribuiu com invenções, né, culturais, mas também quanto ele interfere no mercado e na vida, né, da cidade, né? Então, fico muito feliz quando a gente começa a ouvir as coisas realmente comprovadas, né? Porque a gente sabe que essas coisas são verdades, a gente enxerga, a gente vê as pessoas que trabalham disso, né? Tem figuras como o Marcão da Cashbox, que tem 40 anos de Cashbox, né? O Tojão da Espião, né? São figuras lendárias que fazem bailes, realizam bailes ao longo de 30, 40 anos. Né? Uma coisa que a gente tinha identificado no estudo era essa dependência do funk em relação aos bailes. E aí a gente classificou 3 categorias de baile, que a gente chamava que eram categorias nativas, que eram os bailes de clubes, os bailes de comunidade e os bailes que a gente trabalhou como clubes também, que seriam chamados bailes de asfalto, que são as boates, e os eventos realizados fora do município do Rio de Janeiro. E a gente viu uma dependência muito grande desses bailes de clubes e dessas grandes casas de shows, clubes até a década de 90, depois anos 2000, né, para cá, mais as casas de show. E o Rio Parada Funk traz o funk para a rua. Né? Então traz um outro espaço da cidade onde ele pode se realizar. E isso é muito interessante, porque aí de fato você realmente abre oportunidade para que outros agentes possam emergir. O evento ele traz o funk para a agenda, né? Para a agenda da cidade, para a agenda, para uma visibilidade que não teria só nos bailes. Eu acho que acho que é isso aí, exatamente isso. Acho que conseguir fazer com que as pessoas enxerguem que o Rio de Janeiro é funkeiro, né? Que a grande massa carioca da juventude é funkeira, e o quanto que isso é enxergado como um produto de muito valor cultural internacionalmente, e o quanto isso gera em receita, né? Porque são 17 milhões, pelo que eu entendi, de pessoas remuneradas, né? Nem o valor total do dinheiro que gira, né? Então, assim, esse é o dinheiro que vai para a vida das pessoas, né? E você pensar que isso são pessoas, as pessoas que recebem esse dinheiro, né, e a velocidade com que esse dinheiro é distribuído, né? E eu acho que a grande, assim, esse negócio também do funkeiro pensar que ele pode sim representar a cidade. Então, a gente observa que tem várias propagandas que começam a usar essa forma como uma forma de contactar com o Rio de Janeiro. Vamos grandes pegar marcas. Esse gancho dessa conexão das grandes marcas e como é que a gente está trabalhando a visão do funk no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O funk foi importado dos Estados Unidos no final dos anos 1970. Aportou nos morros e comunidades e, em meados dos anos 1980, já tinha personalidade própria e virou o pancadão que todos conhecem. A gente estava falando no intervalo, no bloco anterior, sobre essa mudança e a utilização pelo mercado do funk para vender marcas, para se aliar a essa questão. Como isso está acontecendo hoje? Que transformação foi essa do funk americano para o funk carioca? Acho que acho que hoje em dia o funk faz parte do DNA do Rio de Falar Janeiro. em funk carioca é só pra gente dizer que não é funk americano. Repetir, né? Ser funk carioca é quase uma tautologia, né? Funk no Brasil hoje a gente primeiro pensa no Rio de Janeiro. Interessante que todo, assim, lá fora os jovens, principalmente os jovens, quando vêm pro Rio, tem essa curiosidade do baile funk, né? E lá fora muitos chamam de música eletrônica brasileira, né? Então o funk ele é uma coisa genuinamente carioca, né? Tem muito pouco do que era inicialmente, que era uma Miami Bass, né? Apesar dele ter essa mesma estética do hip hop, né? O funk ele é muito parecido com o hip hop, se veste muito parecido e acaba, né? É uma coisa interessante. O hip hop é hoje talvez a linguagem que mais é usada comercialmente, publicitariamente no mundo, né? E a gente observa que várias campanhas publicitárias usam a batida funk, a linguagem do funk como a sua mensagem.
e às vezes até algumas expressões, como a gente vê o passinho, né? Eu acho que isso tem a ver com uma capacidade, que é o que mostra que o funk para mim é brasileiro. A música brasileira, ela tem uma capacidade de reinvenção muito grande. E o funk reflete isso. Então, se a gente pegar esse funk 40 anos atrás, a gente tem ali um DNA, mas ele já não é mais a mesma coisa. Ele se modificou e cada vez que ele se transforma, o que eu acho muito legal é que ele não joga fora o passado, ele não joga aquilo tudo. Ele vai trazendo toda essa carga histórica nas suas letras, nas suas melodias. Então, hoje você tem um passinho, que é uma renovação incrível dentro do funk, mas não tem nada jogado fora. Você tem o próprio Proibidão, quem ouve e conhece, vê que não tem nada do funk jogado fora. Então, você tem músicas e subgêneros dentro do funk, que eles estão sempre dialogando entre si. E utilizando muito a tecnologia, né? A tecnologia é um fator que acelera essas mudanças, né? Desde o início, né? Acho que tanto na fabricação das músicas, porque o funk é todo feito no sample, da remixagem. Acho muito interessante você falar que não joga nada fora, porque eu sempre tenho a impressão que o funk é muito isso. Todos os barulhos da cidade, todos os barulhos da televisão, tudo, eles juntam e de repente viram uma música. Você não entende como aquilo ali, que às vezes é um barulho até que te incomoda, né? Eu lembro uma época no Facebook, tinha um barulho lá, e que vira música, vira uma montagem, vira uma música. E tanto a tecnologia é muito usada para a fabricação dessas músicas, como também hoje em dia na divulgação dessas músicas, né? O funk, ele se divulga independente na internet. Nas mídias sociais. Aí, falando de novo do DNA, tem a ver com como ele surgiu, porque ele surgiu de uma curiosidade muito grande de artistas brasileiros, em relação à música negra americana. Então, tinha todo um sistema de troca de discos, que eram discos de vinil, difícil de chegarem aqui no Brasil. Pessoas que traziam de lá para cá e faziam essa troca, e era a tecnologia da época, e iam trocando e gravando fitas, e os artistas trocando aquilo entre Agora, si. como a gente está falando de um mercado informal ainda, com uma dimensão grande, mas muito informal, e nessa questão da divulgação pelas mídias sociais, a gente enxerga aí também uma série de problemas vindos dessa informalidade, quer dizer, do desconhecimento de como é que funciona, por exemplo, o direito autoral. Sim, e esse é uma outra dificuldade que a gente tem no funk, que aí passa por um processo de como ele surge dentro dessa informalidade, dentro de uma lógica de relações interpessoais que estão baseadas em acordos, a grande maioria deles verbal. Então, e isso soma com outro campo, que é o campo da gestão coletiva de direito autoral, que também é desconhecido para a grande maioria dos artistas, não só do funk, mas de outros gêneros musicais. E só que no funk isso vai dar uma organização interna diferente, que são vínculos que vão se construindo em função de você acreditar que uma pessoa tem um direito sobre a música que você compôs, mas que você não sabe se tem. E isso vai para as redes sociais, porque aí você acha que a determinada rede tem que te pagar porque sua música está lá, mas você também não sabe, por exemplo, que você pode ir lá e se cadastrar diretamente para você receber por um aspecto do direito autoral, que seria a sincronização. Porque você tem outras formas de remuneração via o direito autoral, que você ou recebe ou não, e não entende por quê. Então, você vê sua música, os artistas veem suas músicas estourarem, tocarem em rádio, tocarem nas mídias sociais, tocarem na TV, e ficam, bom, mas aonde foi parar o meu direito autoral? Né, que seria uma fonte de remuneração muito importante, que a gente, por exemplo, não mensurou nesse estudo. Então, isso passa por um outro processo, eu acho, difícil demais, né? Entender como esse sistema funciona. Porque né? é uma coisa muito espontânea, como ela falou, é uma brincadeira. Você pensar que um MC hoje, com 17 anos, 14 anos às vezes, tem lá em São Paulo alguns de 13 anos, né, que estão fazendo 4 shows por noite, né, ganhando aí 5 mil reais por show, sei lá, fazendo um faturamento gigante. Então, assim, é uma coisa muito rápida e as pessoas realmente não conseguem, não tem toda a dimensão de como se organiza essa parte. Então, fica muito estruturado no show, né, e na venda do show e nessas coisas que são muito mais, como ela falou, como antigamente seria o baile, né, e pouco se organiza, talvez, na estrutura burocrática, né. Então, um dos nossos desafios, desde 2012, nós fazemos uma coisa chamada Conferência Funk. Até eu queria convidar, por favor, para dar fazer um dia com a gente, que são encontros justamente para discutir isso, né? Discutir essas questões, como despertar outras formas de gerar renda e como se organizar para não deixar escapar essa renda que está sendo gerada agora, né? O YouTube já com certeza tem noção, já falou isso em outros momentos, mas o YouTube é
quem mais gera views no YouTube do Brasil é o funk, né? YouTube se posiciona fortemente a favor do funk, inclusive já veio brincando, criticado e tal, porque sempre que tem funk, né, tem muita polêmica, né? Mas que, na verdade, eu acho que já se enxerga fora de quem está tão perto, já começa a enxergar o funk como um movimento gigantesco, uma linguagem poderosa e que vai, aos poucos, se organizando e tomando seu espaço natural. Né? E tem um aspecto que eu acho, o funk ele está fazendo 40 anos, mas se a gente for comparar com outros gêneros musicais, a própria bossa nova, por exemplo, ele ainda é um gênero jovem. Mas a gente vai falar sobre essa questão de como o funk se reinventa a cada dia no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje nossos convidados são Elisete Inácio e Matheus Aragão. No bloco anterior nós falávamos da juventude do funk e a minha pergunta para vocês dois é a seguinte: como é que a gente amadurece esse gênero musical também na questão do mercado, formaliza e dá a maior dimensão que ele tem, uma dimensão já econômica ainda maior? Eu acho, uma das coisas que eu acho mais interessantes são os bailes, o Eu Amo Baile Funk, que está sempre trazendo a velha guarda do funk. E essa velha guarda do funk tem ali na casa dos 40, 50 anos, que para mim são extremamente jovens, né? Pensando que a nossa expectativa de vida vai até no mínimo os 80. Então, é bem interessante perceber que também esses artistas que hoje estão nessa faixa dos 40 anos estão se organizando para trazer mais conhecimento para esses jovens que estão entrando, para disseminar isso, e perceberam a necessidade de organização e criaram novos canais de diálogo, novas estruturas. O que é muito interessante também é que o funk é altamente estudado, né? Ele é um gênero musical que está altamente estudado, o tempo todo sendo analisado e trazido cada vez muito mais, diferente. né? E é interessante porque são estudos também que eles são muito engajados, então eles não ficam longe, eles não ficam distantes lá no meio acadêmico e não chegam. Então são estudos que se envolvem. Então você percebe que essa troca também entre a produção do estudo, a produção do conhecimento e como que isso vai chegar em outras instituições ou num processo, ou vai auxiliar um processo de institucionalização do gênero e de fortalecimento do gênero. Porque você está falando também de uma linguagem, né? De uma linguagem jovem, de protesto, muitas vezes, polêmica. Tem um vídeo de um professor de química dando aula no YouTube, que tem quase 1 milhão de views, já foi no Jô Soares e tal, e você for num protesto ali dos professores, ou seja, lá de quem for ali, vai ser tudo em ritmo de funk, né? Então, a linguagem, ela é muito potente. Então, as pessoas, ela está contaminada de todos os ambientes. Acho que por isso até que ele conseguiu sobreviver. Na verdade, o funk, eu acho que o funk rock, ele é mais novo do que os 40 anos, né? Na verdade, a gente está meio que... A gente fala 40 anos porque o movimento soul, que é o movimento americano soul, que é a origem do movimento dos grandes bailes blacks, grandes bailes, né, de música negra, que acabou gerando o baile funk. Então, meio que está nessa origem. Os funkeiros da velha guarda, quando eu fui conhecê-los, eu fiquei até mais surpreendido, porque eles são mais novos, têm 37, 38... Né? E são os grandes, é a primeira geração, né, que começou a cantar em português. Que é início da década de 90. Então, estavam moleques ali, 15 anos, 16 anos. E tem composições, o MC Galo da Rocinha deve ter mais de 100 composições. Quer dizer, é um cartola, né? O cara escreve sem parar e às vezes não ficaram sem espaço no mercado, porque como o mercado ele é muito forte, ele é muito se reinventa a cada segundo, toda hora é uma música nova, é uma batida nova, é a música do momento, assim. Então, acaba que eles ficavam meio sem espaço dentro do todo. Né? Como é esse evento, Rio Parada Funk? Para quem ainda não conhece, ainda não foi... Bom, esse ano é o primeiro ano que ele está no calendário oficial da cidade, foi aprovado na Câmara de Vereadores por unanimidade. E ele acontece assim, são 13 palcos montados ao longo da Marquês de Sapucaí. Cada palco tem um momento histórico do funk, né? E cada palco tem uma equipe de som que representa esse momento histórico. Então, botar a equipe Hollywood, a Furacão 2000, a Big Mix, a Cashbox, e aí tem os seus personagens, os seus fundadores, né? Alguns não tocavam há muito tempo, alguns vão tocar lá só para se encontrar. São 200 artistas, 100 MCs e 100 DJs ao longo desses
13 palcos. E vai ser muita emoção, porque são várias gerações. Assim, tem um grupo de voluntários que se inscreve para ajudar no evento, e é impressionante, porque vem avó, mãe, filha, neto, né? É que é interessante isso também, que essa capacidade do funk, que às vezes a gente tem a sensação que o funk não é uma música de família, né? Inclusive... Mas é uma música de família. Você vê, mesmo quando a gente fazia estudo, eu fui fazer trabalho de campo, e aí eu via, como todos eram muito jovens, o pai que estava ali na casa dos 38 anos, com um filho que também era MC ali na casa dos 20, já com um neto. Então, é muito interessante ver o quanto isso acaba trazendo, porque a gente está falando é uma de muito jovem, mas o gênero em si também é muito jovem. Mas você falou lá no iníciozinho que um pai nunca gostaria que o filho virasse MC. É importante falar que existem mais ou essas menos, né? Porque, na verdade, como é um mercado que depende muito da classe social, Isso. porque assim, talvez as pessoas enxerguem o MC como uma profissão meio aventureira, né? Mas hoje em dia são profissionais, né? Você vê um MC, os últimos dois maiores artistas dos últimos anos aqui do Brasil, o Naldo e a Anitta, são do funk. E são profissionais treinados, super esforçados, disciplinados, que dançam, cantam, né? Então... Agora, essas barreiras sociais já são hoje menos impeditivas desse desenvolvimento ou ainda são muito fortes? Isso é uma discussão muito dura, né? Porque... Mas só para... É rápido. Eu acho, do momento. Eu acho que, assim, acho que as barreiras sociais elas vão sendo quebradas, né? Elas existem porque elas estão baseadas nos preconceitos, né? Isso. Então... E quebrar preconceito é sempre um trabalho de longo prazo. Então... Cultural também. Mas então, eu só engraçado como uma coisa, ela falou o negócio do funk ser de família, a chamada do Rio Parada Funk, a hashtag é Traga Sua Família, né? Porque foi uma forma da gente poder noticiar para as pessoas que tipo de evento que era, porque ficava assim uma discussão se poderia, mas e aí, vai tocar proibidão, né? Então, para a gente também criar foi interessante, porque aí um DJ falou assim, não, cara, a gente tem que falar para as pessoas que foi até da velha guarda, ela falou, vamos passar para as pessoas que é um evento de família, né? E é exatamente isso. Quando se escolhe essa hashtag, né, traga a sua família, obviamente você não quer só que traga a sua família, mas você quer dizer que as famílias podem vir, e você quer publicizar isso, porque se fosse óbvio, né, então você não precisava, mas infelizmente a gente briga sim contra esses preconceitos, essas preconcepções que são relacionadas ao funk, mas são relacionadas à origem do funk, ao território do funk, ao que nós associamos. Então, quando a gente fala funk, a gente fala um conjunto de contextos, de pessoas, de significados, mas que na verdade a gente também tem que lidar com eles. Que como são rápidos e velozes, eles modificam, né? Porque hoje você tem também o funk ostentação, que aí é tentando se conectar com luxo, riqueza, etc. É divertidíssimo esse funk ostentação. Eu acho que o funk, hoje em dia, ele já é tratado como um mercado. Sim. Então, já gravadoras que nunca se interessaram por um funkeiro, grandes gravadoras estão trabalhando com funkeiros. Tanto a Warner quanto a Sony e outras que não sempre consideram o funk como um produto... Subproduto, né? Estão brigando pelos MCs, né? Disputando a tapa, quem vai pegar. Então, acho que muda muita coisa quando o funk passa a ter um papel fundamental na economia cultural. E ele passa a vender também, né? Aí acontece uma coisa que aconteceu aí, que acontece o seguinte, as pessoas aconteceu uma crise, na minha opinião, eu não entendo de publicidade, mas na publicidade durante a Copa. Ninguém sabia como fazer uma propaganda para a Copa, porque a rejeição e etc e tal antes era tão grande. Ao mesmo tempo, você vê uma marca que é patrocinadora da Coca-Cola, a Coca-Cola fazendo passinho e todo mundo achando mal barato, né? Então, eu acho que, assim, que o funk passou a ser uma coisa estratégica para a cidade do Rio de Janeiro. Acho que na situação das favelas que estão sendo ocupadas e onde o funk acaba sendo, como se diz, pego nessa guerra, né, sendo ferido, né, proibido, ele acaba prejudicando o relacionamento com a comunidade. Então, acho que nesse momento percebe-se que o Rio de Janeiro precisa do funk, né, para poder... E é preciso assumir
né? Exatamente. Se assumir. Se assumir. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Elisete, obrigada, Matheus, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Por isso, escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.